Bom, vamos lá. Pessoal, bom dia. Estamos aqui para mais um bate-papo aí para falar do mês de outubro, principalmente. Tem bastante coisa, né? Acho que vou ser breve aqui, porque acho que tem uma parte política interessante que o Elson vai falar um pouco mais. Mas vamos lá, para falar um pouco de outubro, né? O que aconteceu? Vou começar pela parte externa. Começar pela China, tá? A China continuou na política Covid-0, né? Continua. O Xi foi reeleito para mais um mandato, né? E, pelo que a gente entende, agora com mais mão de ferro ainda. Acho que isso aí atrapalha as cadeias produtivas todas, né? Você vai ter uma realocação de produção pelo mundo inteiro. Acho que é uma oportunidade para o Brasil, se fizer a coisa certa aqui. Acho que a reforma tributária já é um bom passo para isso. Tem poucos, né, países aí com, vamos dizer, com estabilidade política, ainda que a gente tenha passado esse perrengue todo de eleição, mas acho que continuamos sendo um país politicamente estável. E acho que na China também, essa política de Covid-0 vem atrapalhando muito, né, crescimento do PIB, a gente tem visto produção de aço já caindo, né? Uma dificuldade grande em praticamente todas as commodities, exceção aí de carnes, né, que tem vindo com volume bom, mas por outros motivos as ações não performam, né? E a gente, do nosso lado, tem pouquíssima coisa. A commodity que a gente mais gosta é petróleo, mas não via Petrobras. Então, a gente tem um investimento em commodities, mas, enfim, acho que nessa que, aparentemente, a China atrapalha pouco. Acho que Estados Unidos, o mercado tinha dado, né, mês passado, em mês de outubro, deu uma recuperada boa, já caiu bastante ontem, né, depois da reunião do Fed. Acho que os juros lá estão, acho que, evidentes, né, mais próximos do topo do que do começo do ciclo, mas o difícil é saber onde é esse topo. Então, acho que lá, além disso, né, além desse ajuste de juros que a gente viu esse mês passado, foi a publicação de resultados fracos, né, da maioria das empresas. Acho que a única que veio com resultado melhor foi a Netflix, que já tinha caído bastante também. Mas assim, o mercado lá caiu bem, o juros já andou bastante. Parece que é um momento interessante, né? Não sei quando sobe, mas também, a exemplo dos juros, né, que parece que já estão mais perto do topo, as ações parecem que estão mais perto do fundo do que, né, assim, acho que é um ajuste fino aí, né, aonde elas chegaram, estão muito próximas do fundo, mas, evidente, não dá para saber onde é. E acho que aqui no Brasil, a gente, do nosso lado, que a gente passou no mês passado devolvendo muita rentabilidade, né, ao longo do mês, porque nós temos a nossa tese aqui de uma carteira muito mais doméstica, e a gente viu que a carteira que andou o mês passado foi uma carteira que ficou muito animada com o primeiro turno da eleição. Então, foi uma carteira uma carteira pró-estatais, uma carteira muito pouco focada em domésticos, então foi o que sofreu, né? Foi basicamente nossa carteira. E a gente pegou, o último dia do mês foi muito bom para a gente, né? Que depois da vitória do Lula, você virou isso aí, né? Quer dizer, Banco do Brasil e Petrobras, principalmente Petrobras, que já vinha caindo, acabou caindo muito mais, né? Eu acho que nossa tese aí, vamos ver na nomeação para a equipe econômica e tudo, mas se a gente tiver notícias boas nesse front, acho que a carteira fica livre para andar bem mais por diante. O que mais? Eu acho que é isso. Acho que o Elson vai falar de juros aqui, então não vou me estender aqui. Assim, só como desenho, né, daqui para frente também, o que nós estamos pensando, e depois eu entro um pouco em atribuição de performance, tá? A gente, assim, continua negativo com China, tá? Ainda que os commodities tenham caído bastante, mas não tem sinal de que lá as coisas vão melhorar rápido. Eu acho que política de Covid-0, né? A China se recusa a vacinar com vacina ocidental, então essa política vai continuar existindo, provavelmente continue até talvez segundo trimestre do ano que vem, a gente não sabe precisar quando, mas eles estão em busca do desenvolvimento dessa vacina de mRNA,
que é a vacina equivalente à Pfizer, mas é uma vacina chinesa. Então, isso aí talvez tome um pouco mais de tempo ainda. Então, a gente está negativo com minério de ferro, com aço. Celulose tá no topo, né? Então, acho difícil que as ações continuem andando, deram uma recuperada boa, mas não é um tema que a gente goste, não. Acho que, além disso, tem um problema na Europa, né, de problema de gás, um problema industrial ali. Então, ainda que tenha produtores de celulose na Europa que também estejam comprometidos, mas você tem os produtores de papel também numa situação complicada. Então, a gente ficou fora. Carne a gente está olhando ainda. Acho que nos Estados Unidos, né, as empresas que estão expostas lá performaram muito mal. Os exemplos são JBS e Marfrig. E Minerva acabou andando, depois caiu, com essa incerteza da China, né, que é o grande comprador de carne, mas talvez tenha um ponto interessante de entrada aí. E do nosso lado aqui, né, das coisas que a gente gosta, falando um pouco de varejo, acho que o varejo alimentar continua bem, e aqui eu falo sempre atacarejo, né, acho que o Pão de Açúcar continua muito mal, né, performance de vendas continua sofrível. A gente achou que depois de vendas ruins, enfim, ele brecaria um pouco a expansão, mas pelo contrário, né, ele continua investindo bastante, mesmo com o modelo que não tem performado. E a gente gosta de açaí, gostamos de Grupo Mateus, que também andou bastante, né, andou muito recentemente também. Depois da vitória do Lula, a ação andou acho que mais de 10% já. Depois, passando para vestuário, a gente gosta de alguma coisa high-end, mas não, acho que não é onde tem assim, uma parte boa do upside foi. Acho que algumas histórias são boas ainda. Então, a gente está limitado aqui em algumas histórias específicas. Depois, na parte de locadoras, de veículos, acho que as coisas continuam bem, né? Pesado, está com uma demanda incrível aí. A gente teve aí na Vamos semana passada, está impressionante que eles estão performando. Publicaram o resultado, também estão indo bem. Localiza tem resultado aí, acho que essa semana também continua bem. O que mais? Na parte de incorporadoras de imóveis, a gente teve uma surpresa ruim aí com o MRV, né? Que, na verdade, eu acho que o price action, né, ou o entendimento do mercado foi muito pior do que o que realmente aconteceu. O que aconteceu foi um negócio simples. A Resia, que é a empresa que eles têm nos Estados Unidos, precisou, né, queimou caixa, porque tem que continuar os investimentos, né? Ainda que não tenha conseguido vender os imóveis que estão prontos lá, não vendeu no preço que ela queria, mas ela vai refinanciar. Então, assim, é um aumento da dívida mais lá, né? Concentrado ali, né, que é o mercado que sofreu, né? Sofreu com o mortgage explodindo, saiu de 3% ao ano para 7% ao ano. Mas só lembrando que a Resia é uma empresa que constrói e aluga os imóveis, então, dado que o mortgage foi de 3 para 7, você não pode comprar, você vai alugar. Então, o aluguel subiu muito e a gente acha que vai continuar muito bem o aluguel lá. Então, não temos problema com isso. A gente acabou vendendo, né? Depois da primeira queda, vendemos quase toda a posição e reconstruímos uma parte dela. A gente está animado com o case ainda. A gente acha que tem várias frentes de negócio que vão performar melhor do que para frente. E as outras, direcional, continua muito bem. O pessoal de renda média, a Cirela veio com vendas boas, Zetec mais ou menos, mas, enfim, são empresas que a gente acha que, num cenário de juros mais baixo, que a gente enxerga para o ano que vem, acho que de meados do ano para frente, acho que as coisas vão dar bastante bem. E, assim, se a gente reduzir o risco fiscal, esse pré tem que fechar mais rápido. Então, andada de praticamente todos esses papéis que eu falei, né, a exceção aí do atacarejo, vem com essa confiança maior na política econômica que vai ser adotada daqui para frente. Eu acho que é isso. Em relação ao fundo, mês passado subiu 3,7, tá? Recuperou um pouco, né, do meio do mês, que a gente realmente, com a nossa carteira acabou sofrendo muito, mas, enfim, a gente está confiante, né, com as posições que a gente tem.
E agora a gente tem que esperar e ver o que vai saindo aí para a gente ir ou, né, se reposicionando ou né, mantendo essa carteira mesmo. É isso do meu lado, fico aqui para as perguntas e passo para o Elson agora. Legal. Bom dia, pessoal. Então, vamos lá, vamos dar uma atualizada com um monte de coisa que está acontecendo, né? Eu acho, assim, globalmente é isso que o Marcelo disse, não tem um monte de novidade, mas não são coisas que eu acho que estão muito diferentes do que a gente estava imaginando. Quer dizer, a gente tem muito pouca commodity na carteira já há algum tempo. Muito porque a gente acha que tem, assim, a China está acelerando uma transição que não é boa para commodities. E, em paralelo a isso, ela está com ondas de Covid sem mudar o policy sobre Covid-0. Acho que esse negócio demora um pouco. Eles não têm instrumentos para fazer isso, e Covid-0 é um negócio que é assim, da propaganda política do X, super importante. Então, você vai ficar muito sujeito a essas oscilações. Numa economia que está desacelerando ainda, né? Ela vai acelerar um pouco adiante, mas a parte de housing, que eu acho que é mais importante quando a gente pensa em base metals, continua ainda muito ruim, vai demorar para melhorar, tá? O policy na China mudou. Eles estão fazendo a transição para uma economia mais serviços, mais tecnologia, mais independente do Ocidente. E eu acho que é difícil ter posição lá. Tá tudo caiu muito. Então, você tem alguns rebounds grandes. A gente viu isso na terça-feira. Foi só um boato de que o governo eventualmente mudaria o Covid-0, a política de Covid-0. Esse negócio já foi negado no feriado ontem. Mas, assim, acho ainda uma história muito complicada, tá? Qual que é o lado bom dessa história? É que essa é uma história que contém muito preço de commodities, né? Isso varia, claro, assim, tem commodities que você tem um aperto de oferta maior, ou você tem um nível de estoque menor, tipo petróleo e algumas agrícolas, mas, assim, no geral, você tem uma história para baixo de commodities, pega a desaceleração de demanda global, vocês sabem dessa história, já a gente tem falado sobre ela já há algum tempo, a gente continua acreditando nessa história, tem uma desaceleração de demanda de bens global que tem acontecido, tá? Então, aqui acho que pouca coisa mudou. A dinâmica de inflação aqui também acho que está vindo para um lado legal aqui localmente, lá para a US ainda é difícil. Assim, se você olhar os scores, o último CPI segue complicado. Depois, no Q&A, a gente pode falar um pouco sobre isso, mas, assim, se tiver pergunta nessa linha. Mas, assim, aqui, o que a gente tem visto, quando você olha para essa quebra dos IPCAs, a gente viu isso no IPCA 15, a gente viu no IPCA. A inflação de serviço está começando a fazer uma curva, está começando a vir um pouco mais para baixo, ainda num patamar muito alto, mas está começando a vir um pouco mais para baixo, que é ótimo. O que está segurando um pouco ainda a inflação um pouquinho mais para cima é que a inflação de bens está demorando um pouco mais para desacelerar. Mas esse mix eu acho bacana, porque a convicção de que a inflação de bens vai desacelerar, tendo em conta tudo que a gente já viu de commodities devolvendo, etc., é maior do que o timing de desaceleração da inflação de serviço. A inflação de serviço é muito backward-looking, tem indexação. Esse é um trend que é mais devagar. O fato de você estar tendo surpresas para baixo na inflação de serviços, acho que é uma ótima notícia. Tá? Ainda muito longe, claro. Sim, a história de queda de juros é uma história mais para o fim do segundo tri do ano que vem. Mas o carrego dessas posições mais alavancadas a juros que a gente tem aqui, a queda de juros que a gente tem aqui, fica melhor com a inflação vindo para baixo, evidente. Tá? Então, aqui, acho que tem vindo muito para o nosso lado. E aí, acho que o que é o grande driver, assim, desculpa, tenho que falar um pouquinho de global ainda, tem uma dúvida aqui, claro, que segue sendo o Fed e o tamanho do horizonte. Ontem foi uma reunião importante, o Powell ele fez um move que, de um lado, eles sinalizaram que eles podem ir para 50, sair de 75, do PIB 75 para 50, já na reunião agora de dezembro, que acho que faz um bocado de sentido. Mas, assim, como a inflação ainda
está num nível muito elevado e está resiliente, você tem um mercado de trabalho lá muito apertado e ainda desacelerando muito devagar, essa mensagem um pouco mais dove vem com uma mensagem bastante rock, que é, olha, só que a gente acha que a taxa terminal desse ciclo, para usar uma expressão do mercado, vai ser mais alta do que eles imaginavam antes. É isso que fez o mercado abrir, as curvas estão abrindo desde ontem, fez o mercado sangrar um pouco mais. Qual que é a atenuante para o Brasil, eu acho? Assim, o mercado lá, enquanto você não tiver uma definição de qual que é essa terminal mais clara, isso vai demorar um pouco ainda, ele é um mercado que vai oscilar. Para o Brasil, você tem um atenuante bom. Um é nosso grande problema fiscal, como o Marcelo disse, então vou falar um pouco sobre isso adiante. E dois, assim, a gente fez um movimento na taxa real longa para Estados Unidos de -1 para 1,70, positivo, ao longo desses últimos meses. É difícil dizer aonde que essa história vai parar, mas assim, a gente está muito mais perto do final do que há 6 meses. Então, o que a gente vai ver, para a gente ter parâmetros aqui, essa taxa real de longo prazo para 10 anos, no último ciclo, lá em 2018, chegou até 1%, então a gente está bem acima disso. Lá no ciclo de 2006, 2007, quando os juros, o Fed Funds foram mais para 5,25, essa taxa, mas a taxa neutra era muito mais alta, essa taxa rodou os 2 e pouquinho, quer dizer, a gente está já num nível de taxa de juros bastante elevado. Então, olha para a parte curta da curva, o mercado está precificando hoje 5,3 de terminal. Então, tem bastante coisa aqui que andou. Pode ser maior? Pode. Mas, assim, boa parte desse ajuste está na curva já. Tá? Então, quando eu olho para isso e olho para o tamanho do ajuste ou da incerteza que você pode tirar aqui da economia brasileira, eu acho que a história toda aqui, o mercado tem mostrado isso, a gente vai estar muito mais volátil e muito mais... a história do mercado brasileiro vai ser muito mais definida pelo que a gente vai fazer no campo político e fiscal nos próximos meses, tá? E aí vamos falar um pouco sobre isso. O que a gente pode esperar agora desse começo do governo Lula? Ou da transição? Bom, a gente está assim, são as fases que a gente sabe que toda transição tem com mudança de governo, né? Primeiro a gente tem que saber quem que é o time econômico. Acho que essa é a grande pergunta, assim, o mercado está oscilando muito em relação a isso, com razão. Eu diria o seguinte, você tem 3 possibilidades, uma diminuiu muito de probabilidade, que é a possibilidade negativa. Você tem um economista do PT e com uma agenda mais alinhada com o que esses caras iam formulando desde lá atrás, tá? Que é muita expansão fiscal, menos controle de gasto, uma agenda mais difícil, uma agenda que seria uma venda de Brasil. Esse negócio ficou bem menos provável, a gente achava isso lá atrás, ainda que esse risco ainda esteja em boa medida no preço, mas ele ficou bem menos provável desde o primeiro turno, né? Na verdade, com a composição do Congresso. O Congresso, a esquerda é muito pequena no Congresso para impor uma agenda. Então, o Lula fez isso ao longo do segundo turno, reforçou essa ideia, já tinha botado o Alckmin, já tinha aberto o diálogo com os partidos de centro, e reforçou isso ao longo do segundo turno, agora na transição está fazendo também. A ideia de frente ampla para tocar o governo, eu acho que assim, é uma imposição da conjuntura, não dá para ele fazer nada muito diferente disso. Então, cara muito ruim ou um time muito ruim ficou, eu acho que a chance é muito baixa. O que ficou, eu acho, são dois modelos aqui para times econômicos. Sei lá, nós estamos falando entre o bom e o ótimo aqui, num certo sentido. Tem um que, se você perguntar, é o que tem vazado para caramba, porque as fontes de todo mundo tá no entorno do Lula ou lá dentro do PT. PT que é alguém do PT, um político moderado, e que esse cara monte equipe. Eles estão começando a vazar, inclusive, os nomes das equipes, né? Já tem muita gente falando no Bernardo Api, tem gente falando no Felipe Salto. Eu não acho isso ruim, acho que, aliás, acho bem bom. Acho que assim, o mercado é muito barato para esse tipo de composição. Você imagina Rui Costa, Camilo Santana, o mesmo Padilha, que são todos
caras moderados, não são vinculados à agenda que, por exemplo, a Dilma implementou lá no mandato dela, no mandato e meio dela. Esses caras venham com uma equipe, se eventualmente for isso, com Felipe Salto, que é o secretário da Fazenda aqui de São Paulo, com o Bernardo Api, que é o formulador da reforma tributária que está lá no Congresso, mais um ou outro nome da academia, eventualmente o nome do mercado, acho um bom time, acho que paga em pé bastante. Tá? Ele é pior, talvez, do que a outra opção, que seria a opção ótima, que é ter um Meirelles ou ter um Pércio Arida, ter um cara com credencial de mercado mais sólida. Menos até pelo que você consegue viabilizar com isso, mas é que se você tiver um cara com credencial mais sólida, é mais custoso para o Lula, então o cara já sai com mais credibilidade, né? O cara já vem com a credibilidade dele próprio, mas assim, é um sinal de que o Lula está abraçando uma agenda mais de centro, menos à esquerda de verdade. Então, sim, estamos falando aqui entre o ótimo e bom, tem umas diferenças aqui de timing, é claro que se você vier com Meirelles ou Pércio, ou nomes desse tipo, o mercado vai pagar muito na frente. Se você vier um político com um time de qualidade, esse é um troço mais gradual. Talvez você chegue no mesmo lugar no final, mas muda um pouco o carrego. Mas, de qualquer forma, acho assim, um mercado muito barato para qualquer uma das duas situações. Tá? Então, eu gosto da história da definição de equipe. Sobre a outra coisa que a gente vai ver agora de discussão é o que vem, qual que é o programa. Vamos ter um pouco mais de clareza em relação a isso. Hoje já tem reuniões aí do time da transição, né? E, aliás, um sinal de que vai ser um nome provavelmente mais moderado para o time econômico e que o programa vai ser uma coisa que tenha um dedo muito grande dos partidos, o fato do Lula ter chamado o Alckmin para coordenar, né, a transição. Acho que isso foi o grande sinal da semana. Mas assim, agora a gente vai saber o que é, qual é o tamanho do waiver, como é que vai ser toda essa discussão, tá? Meu palpite é que não dá para, assim, apesar do PT estar vazando 200 bi, não dá para ser o que o PT quer. 200 bi de waiver é muita coisa, tá? Provavelmente vai ser menos do que isso, vai ser negociado com os partidos e, de preferência econômica, que vai ser escolhido nos próximos dias aí para o time econômico. O desenho disso, eu acho que ainda a combinação de waiver com aumento de carga tributária para você financiar esse waiver e começar a gerar primário ao longo do tempo, tá? E aí, a partir disso, estabilizar ou trazer uma relação de dívida PIB para baixo. Claro que aumento de carga nunca é um negócio que a gente vai gostar, mas é um governo centro-esquerda, é difícil imaginar que você não tenha isso, tá? E a compensação para isso vai ser a reforma tributária dos IVAs, que é um choque de produtividade importante para a economia brasileira. Tá? Quando você soma esse pacote todo, me parece bem positivo. É claro que se o juro real tivesse a 2%, talvez não mexesse muito a agulha, mas com o juro real a 5,5%, 6%, faz muita diferença. Tá? Então, eu acho que a agenda que vai vir é mais ou menos nessa direção, agenda boa. Precisa de gente de credibilidade para tocar, porque você tem um waiver, você expande gasto na frente e faz a maldade depois. Então, você tem que tomar credibilidade emprestada aqui para fazer isso. Essa é a grande diferença, você ter um cara mais alinhado a mercadante de companhia, que ter as outras duas soluções, né? A boa e a ótima, que acho que são as mais prováveis. Mas acho que ela é um pacote que, assim, o mercado é barato se tudo isso andar. Tá? Estabilidade de dívida e algum ganho de crescimento de longo prazo são coisas que estão muito longe de estar no preço. E 3, a implementação da coalizão. Isso é uma coisa que acho que a gente tem que ver um pouco adiante, mas aqui define um pouco qual que é o tamanho da compra, o horizonte, no fundo. A coalizão vai ser sempre frágil, porque você tem, o Lula foi eleito, ele não foi eleito pelos méritos dele, né? Ele foi eleito muito pela rejeição ao Bolsonaro, e a rejeição ao Bolsonaro, conforme o Bolsonaro vai ficando para trás, a rejeição também deixa de ser um fator que agrega tanta gente apoiando o governo. Então, tem uma história aqui de queda de popularidade que a gente vai ver ao longo do tempo. Importante, então, é o governo conseguir implementar a agenda dele logo nesse começo. Tá? Como é que o Lula vai fazer? Ele tem 130 deputados, mais ou menos, na Câmara. Isso somando a esquerda inteira, inclusive PDT
por aí vai. Ele vai ter que negociar com o que ele já está fazendo, né? Que aí a gente esperava isso também, vai ter que negociar com o centro independente, PSD, MDB, União Brasil e PSDB. Basicamente isso é somar todos esses, mais PV, Cidadania. Esses caras têm 170, 180 deputados, tá? Então você soma 130 da esquerda, você tem uma maioria de... Os 257 votos dá para tirar daí, que é a maioria simples, tá? Vai perder voto, porque uma parte do União Brasil, por exemplo, está mais alinhado ao bolsonarismo, ainda que não seja mínimo puro sangue, mas assim, está mais alinhado ao bolsonarismo. Então, alguma coisa que você vai perder, mas trazer esses caras para dentro do governo, isso implica dar ministérios e secretarias, eu acho que dá uma estabilidade para o Lula. Mas, assim, para aprovar PEC, para ter tranquilidade, ele vai ter que se aproximar do Centrão. Aqui o negócio assim, não é bonito, mas tem um monte de profissional aqui trabalhando, né? Não tem mirinha aqui. Então, essas coisas que têm vindo da imprensa de que o Centrão está aberto para o diálogo, é verdade, é só olhar a declaração do Lira, né? Foi dos primeiros a reconhecer a vitória do Lula. O Centrão virou completamente a página do bolsonarismo já. A ideia, eu acho aqui, talvez seja você vai... eventualmente o Lula apoiaria ou ficaria neutro na eleição para a Câmara, isso daria uma força grande para a reeleição do Arthur Lira. É difícil esses caras serem incorporados ao governo já ou participarem da coalizão, mas esses caras não atrapalham e, se bem motivados, eles dão os 308 votos para a maioria constitucional, tá? Isso é importante. Como é que vai ser essa motivação? Essa motivação, você tem que ter algum controle. Hoje, o orçamento secreto está completamente na mão do Centrão, dos líderes da Câmara. Não funciona. Assim, o sistema fica disfuncional se você tem uma liderança muito forte dentro da Câmara, tentando angariar votos, impor a agenda, e o governo tentando fazer a mesma coisa. Então, no fundo, quando você passa o orçamento, discricionariedade do orçamento para as lideranças da Câmara, via orçamento secreto, você tira poder de coesão da base dentro do governo. Então, no fundo, por trás dessa discussão com o Lira, vai estar uma discussão de, olha, vamos diluir um pouco isso. É claro que vai ter ainda discricionariedade grande desses caras, mas tem uma discussão de como é que você vai trabalhar o orçamento secreto para uma coisa um pouco mais flexível, uma coisa mais dividida com o governo. Se ele conseguir fazer isso bem, essa agenda que eu disse aqui, que é o waiver, mais regime fiscal crime, mais reforma tributária dos IVAs, acho que para em pé, tá? Então, no fundo, você está decidindo tudo simultaneamente agora. Para isso vai ser muito importante a posição do STF também. A Rosa Weber está para julgar, está com o processo, né, para julgar a relatoria do orçamento secreto na mão dela. Provavelmente eles se posicionam até o final do ano, mas vai ser uma grande modulação. Mas trazendo um pouco da ingerência sobre o orçamento, mais dividida agora com o governo. Se você tiver cargo e tiver uma ingerência maior sobre o orçamento, você organiza essa base, tá? Esse troço vai ficando menor conforme o Lula vai perdendo popularidade. Então, essa é uma coisa para você fazer agora no começo do governo. É fundamental que ele faça isso. Se não conseguir organizar isso logo, o Brasil começa a virar uma venda, porque a agenda dele fica completamente interditada e aí, assim, as coisas começam a ficar muito mais complicadas. Mas não está com cara. Aqui tem um monte de interesses que convergem. Então, esse começo aqui me parece bastante razoável. Eu acho que o mercado está muito longe de precificar isso, tá? Então, aí trazendo um pouco para o mercado, a primeira coisa que me vem à cabeça é redução de juros, é isso que a gente está apostando faz um bom tempo, redução de juros na curva. Parte longa, principalmente, acho que merece uma compressão de prêmios. A gente a 5,5, 5,6, 5,7 a nível Dilma, não faz o menor sentido de juro real para o longo de Brasil. Então, a gente vai ver isso acontecer, é muito menos uma história de volta de crescimento de Brasil, e muito mais uma reprecificação mais correta dos riscos de longo prazo aqui na curva brasileira. O impacto disso sobre o mercado é muito grande. Nos papéis que a gente está, ainda maior. Então, a gente gosta muito disso. Acho muito difícil ter um direcional aqui pensando em commodities, exatamente pelas razões que o Marcelo e eu dissemos em relação à China. E estatais,
Eu acho que Petrobras é uma coisa muito difícil, tudo tem preço, mas Petrobras é uma coisa muito difícil porque lá é meio PT freestyle, assim, lá não tem, é diferente da economia, é diferente dessas questões em que ele vai ter que fazer concessão para a base. Lá ele pode fazer o que ele quer e não tem formulador, né? Tem gente, assim, mesmo que o Lula quisesse ouvir gente boa do PT para falar sobre Petrobras, política energética, ela só tem menos pior, não tem coisa razoável. Então, não é trivial, acho complicado. Acho que o BB é uma história um pouco diferente, porque depende muito de quem que ele vai botar no Ministério da Economia. A solução Meirelles, Pérez e tudo mais, eu acho que blinda em boa medida o BB, pelo menos. Então, depende um pouco, bastante dessa história. Acho que uma história um pouco mais tranquila, mas assim, Petro me parece difícil. Então, acho que, no fundo, assim, balançou bastante aí na segunda quinzena do mês de outubro, né? Porque foi isso que o Marcelo disse, tinha uma história de ser o contrário, de ser muito mais estatais do que de domésticos. No final veio mais para o nosso lado, e acho que é onde está o upside realmente, nesses papéis que tem queda de juro real incorporado. Tá? É isso, vamos para as perguntas. Pessoal, se alguém quiser fazer pergunta, basta escrever no Q&A do webinar. Primeira pergunta que a gente tem aqui é: o que vocês acham de Petrobras? Bom, deixa eu falar aqui, o Elson acabou de falar aqui, mas eu só vou dar uma aprofundada aqui, né? Assim, evidente, tudo tem preço, mas a gente tem que lembrar que lá atrás, na época da Dilma, a ação chegou a R$6, tá? Não sei se todo mundo está ciente disso, né? A ação está R$29 hoje. E qual que é o cardápio, né? Que tem maldades, assim, a perder de vista que pode ser feita lá, podem ser feitas lá. Acho que algumas, vamos lá. Mudar de paridade de importação para paridade de exportação os preços, então assim, você já acaba com, né, tira o frete, né, de vinda e de volta, então o preço de realização dela, do petróleo, é muito mais baixo. Isso tem um problema, tá? Porque você tem uma refinaria ali no Nordeste, que é grande, que abastece a Bahia, lá é uma área grande de influência, que é privada, da Mubadala. Então, ele, assim, aquele cara ele vai continuar praticando o preço de mercado lá. Então, você cria um problema. O que a Petrobras poderia fazer? Comprar essa refinaria também. Então, já é uma destruição de valor. O que mais a Petrobras pode fazer? Pode fazer refinarias. É um negócio, refinaria tem uma margem, o refino tem uma margem baixa, é um negócio que não é bom, né? E a gente sabe que a execução da Petrobras lá no governo, nos outros governos do PT, inclusive no do Lula, não foi boa, né? Foi bem ruim, né? Os presidentes da Petrobras que a gente teve foram horrorosos, assim, na média. Então, assim, não é porque caiu 20% que não possa cair mais 50%. Então, acho que tem que tomar bastante cuidado aí. E só para estender aqui estatal, o Banco do Brasil, é isso que o Nelson falou, acho que ele está mais protegido. O Banco do Brasil foi para o novo mercado no governo do Lula, então, assim, e banco faz um estrago muito maior do que uma empresa de petróleo na economia, né? Assim, é um estrago geral, porque ele faz estrago não só no balanço dele, mas dos privados também. O banco privado acaba tendo que competir em taxa mais baixa. Então, a gente tem um problema de precificação, né? Quer dizer, o custo do dinheiro fica muito mal precificado quando você tem um banco estatal operando de uma maneira que não seja visando o resultado, visando a saúde do balanço. Acho que é isso. Mais uma pergunta aqui. Elson, como você imagina a reação do câmbio em cenário de queda de juros no Brasil com o aumento de juros nos Estados Unidos ao mesmo tempo? Isso poderia ajudar exportadores brasileiros ainda mais? Acho que não. Sim, condições normais faz sentido isso tudo, né? Quer dizer, a gente está subindo juros, lá fora está subindo juros, aqui você tem uma história talvez de queda, a gente está mais avançado nesse ciclo, então o diferencial de juros aumenta e aí o câmbio depreciaria um pouco para fazer esse ajuste na paridade. Mas o que eu acho que está acontecendo aqui, se você olha um pouco o filme disso, é um pouco diferente, né? Acho que o câmbio, quando a gente olha para comércio, por exemplo, a gente tomou
um choque de termos de troca e com essas commodities todas nos últimos 2 anos e meio, impressionante. A gente é baixista mais para algumas commodities, ou várias delas, mas assim, é meio uma correção em relação ao que a gente viu no pós-Ucrânia. Não significa que a gente vai devolver esse choque em termos de troca. E olhando para as agrícolas, por exemplo, que é boa parte da nossa pauta, eu acho que, tanto do ponto de vista de preço quanto do ponto de vista de safra, a gente está muito bem. Então, o que aconteceu com o câmbio foi que a gente melhorou muito nossas condições de balanço, e aí, por termos de troca, esse câmbio deveria estar muito mais apreciado, mas a gente foi destruindo o fiscal lá desde o meio do ano passado, né? Então, como a gente ficou completamente solto do ponto de vista do fiscal de médio prazo, que você não tinha mais o teto, você tinha uma eleição pela frente, você tinha um centrão com superávit por gastos, você acabou precificando isso tudo na taxa de câmbio. Hoje, eu acho que você vir com essa agenda que eu mencionei aqui, o câmbio é para baixo. Isso vai trazer os juros aqui para baixo, e câmbio também vindo para baixo, mesmo num ambiente em que você ainda tenha juros subindo nos Estados Unidos. Tá? Então, se eu tiver certo em relação à agenda aqui, o câmbio é mais para baixo do que para cima. Não acho que uma história para exportadores ainda não, tem que ser bem seletivo nisso. Bom, não temos mais perguntas. Então, bom, pessoal, obrigado aí, todos que assistiram, e até a próxima. Tchau, pessoal. Até mês que vem, então. Obrigada.